Retomando então, toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes no mundo recebe o nome de megacidade. O conceito de megacidade é isso, está relacionado ao total de habitantes. Na América Latina, a única megacidade é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo possui mais de 10 milhões de habitantes, portanto é uma megacidade. Nós temos outras megacidades espalhadas no mundo, Nova York, Tóquio. Tóquio tem mais de 20 milhões de habitantes. Portanto, megacidade, mais de 10 milhões de habitantes. Quando essa megacidade se junta a outra grande metrópole, que não precisa de ser uma megacidade, nós damos origem a um outro conceito que se chama megalópole. O que é uma megalópole? É quando uma metrópole se junta com outra metrópole. As áreas urbanas, e não só as áreas urbanas, né? A troca comercial, a circulação de pessoas e informações se torna tão intensa que nós consolidamos então uma megalópole. No Brasil e na América Latina também, a única megalópole, e alguns autores apontam como uma megalópole em formação e outros já consideram como formada, tá? Seria a megalópole Rio de Janeiro-São Paulo. Mas repito, vai depender muito do autor. Tem autores que falam que Rio de Janeiro e São Paulo ainda é uma megalópole em formação. As tradicionais ou mais conhecidas são as megalópoles de Boston, as cidades de Boston e Washington, nos Estados Unidos, recebe o nome de Bos, Wash, as iniciais de cada uma dessas cidades formam uma megalópole. No Japão, nós temos também megalópole da cidade de Hokkaido com Tóquio, formando uma nova megalópole, e no mundo mais algumas. Então, megalópole, conceito, quando duas metrópoles, as áreas urbanas, se juntam, você não consegue perceber uma separação, é como se você tivesse em uma cidade indo para outra e não consegue perceber mais aonde que é o limite territorial de uma e de outra. Essa junção de duas áreas, metrópoles, ou de duas áreas urbanas, é um outro conceito. Esse conceito é conurbação. O que é a conurbação? Quando os sítios urbanos, quando duas áreas urbanas se misturam, se juntam, recebe esse nome de conurbação. Então nós já falamos de megacidade, nós já falamos de metrópole, região metropolitana, agora falamos de conurbação. Vejam quantos conceitos nós já abordamos. Ainda dentro da hierarquia urbana, nós temos os seguintes conceitos, né? No caso do Brasil, principalmente. O Brasil, dentro da sua hierarquia urbana, ela possui metrópoles que são nacionais, metrópoles regionais, centros regionais. Então você percebe assim que vai diminuindo a escala, né? Metrópoles nacionais no Brasil hoje nós temos as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro possuem indústrias, determinados serviços bancários, a Bolsa de Valores fica em São Paulo, existem uma série de serviços que se concentram nessas duas metrópoles. Por isso elas são nacionais. As outras cidades, os outros estados dependem da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então a área de influência dos dois é nacional. Existem as metrópoles regionais. Praticamente todas as capitais de estado do Brasil são metrópoles regionais, ou seja, se você vai ao estado do Sergipe, a capital Aracaju é um centro regional. As demais cidades que compõem o estado do Sergipe precisam de ir a Aracaju quando precisam de algum tipo de serviço específico. Por isso recebe o nome de metrópoles regionais. Você ainda tem os centros regionais. Vamos pegar aqui como, por exemplo, a cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro, é um centro regional por conta de ser um polo de petróleo. Então ele é uma área de influência para as cidades que estão ao seu redor. A cidade de Campinas, em São Paulo, possui a Universidade Unicamp, uma cidade com 1 milhão de habitantes. Ela é um centro regional, possui grandes hospitais, uma infraestrutura de serviços bem elaborada, por isso ela é considerada um centro regional. Você ainda tem, a gente não precisa de esmiuçar isso aqui nesse momento, né? Mas a gente ainda tem dentro da hierarquia urbana, no mundo inteiro, as cidades globais, que são cidades que possuem influência no mundo inteiro.
Vamos só tentar dar um exemplo rápido aí. Quando a gente fala da cidade de Nova York, a gente não só pensa num centro financeiro, mas também pensa num centro de moda que é referência para todo o planeta. Por isso que a gente chama de cidade global. Mas só que essas cidades globais, elas ainda são subdivididas em cidades alfa, beta e gama. Então a gente deixa isso para um segundo momento. O que eu quero que vocês, nesse instante, se fixem nos conceitos que eu acabei de elaborar. E ao final de assistirem os vídeos aí que vocês podem acelerar no YouTube, eu peço que vocês façam a atividade que está no final da aula 2, tá bom? O link vai no privado de cada um. Grande abraço, fiquem com Deus.